a palavra, então, Rodrigo, para essa sustentação. Obrigado, Excelência. Eminente desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa colenda Câmara de Justiça. Excelências, o processo ora julgado, o recurso de apelação ora julgado, ele envolve dificuldades um tanto quanto superlativas, por assim dizer. Olha só, nós temos uma situação muito interessante na qual o Wellington, ele estava lá junto com a mãe, junto com a esposa, junto com o filho pequeno, na residência do primo lá, numa espécie de chá de casa nova. Num determinado momento, o Wellington pega o carro emprestado com a mãe, e juntamente com o filho pequeno, ele vai passear. Ele é então abordado pela Polícia Militar, pelos integrantes do GPT, um grupo aí da Polícia Militar aqui do estado de Goiás. A Polícia Militar faz uma busca no veículo e aí começa uma divergência, e é uma divergência que nesse caso ela não é só a palavra do réu, ora apelante, contra a palavra dos policiais militares. Nós temos uma divergência muito relevante aqui e existem provas dos autos que tornam os fatos que aqui vão ser discutidos um tanto quanto graves, inclusive passíveis de apuração em outras instâncias, em outras situações. Porque olha só, a Polícia Militar pega e diz, olha, nós achamos lá no veículo do Wellington, uma quantidade X de cocaína e uma quantidade X de maconha, R$119 e alguns pinos vazios. E aí começa o problema, porque a Polícia Militar diz que isso acontece, então nesse momento eles deveriam dar voz de prisão em flagrante para o Wellington, nesse momento eles deveriam ali colocar o Wellington, se não utilizasse as algemas, no mínimo deveriam colocar o Wellington na viatura, embora o procedimento seja de algemar, porque são os próprios policiais que narram que ele teria uma extensa ficha criminal, embora sejam coisas de 2012, coisas de muitos anos atrás, que realmente reformularam a vida dele. E aí a Polícia Militar pega e deixa o Wellington conduzir o veículo dele. Sim, senhores embargadores, é o Wellington que dirige o veículo dele, depois de supostamente ter sido encontrada substância entorpecente dentro do carro, até a casa da mãe dela. Agora, onde, em nome de Deus Todo-Poderoso, a Polícia Militar apreende drogas com o indivíduo, a Polícia Militar, em tese, dá voz de prisão em flagrante para esse indivíduo, e esse indivíduo, ele sai conduzindo o veículo. E tem um link aqui, excelências, no evento 44, tem um vídeo que mostra o Wellington chegando dirigindo o veículo. Certo? Sem estar algemado, sem nada, numa situação de aparentemente liberdade. A polícia estava ali fazer alguma outra averiguação, alguma outra situação, mas se entorpecente, ainda mais esse entorpecente, ainda mais nessa quantidade, tivesse efetivamente sido encontrados no veículo do Wellington, o Wellington seria preso naquele momento, seria dado voz de prisão em flagrante para ele naquele momento, pela posse de substância entorpecente, se para luz, se para trás, é uma questão de deliberação futura, mas naquele momento ali, ele seria efetivamente preso, algemado, porque a polícia narra que ele tem uma ficha de antecedentes criminais extensa e seria no mínimo colocado na viatura. Ele não sairia dirigindo o veículo dele. O veículo certamente poderia ser conduzido por um dos policiais ou, como é o procedimento padrão, chama o guincho e leva o veículo para o pátio. E aí nós temos mais um depoimento da Natalina lá no evento 88 que fala, olha, eu estava sentada na calçada, certo? Eu presenciei a abordagem dos policiais no veículo e eles não encontraram nada, Nós não visualizamos nada ali na mão deles e o Wellington sai dirigindo o carro. E aí quando você vai analisar o depoimento dos policiais, e no evento 114, lá nas razões de apelação, o advogado que nos precedeu, o Dr. Maércio, fez um trabalho excelente, porque ele acosta os depoimentos todos lá. Você tem uma divergência entre os próprios policiais, entre os próprios integrantes da guarnição. É uma coisa muito interessante. Tu pega o depoimento do sargento Wellington César Alves e fala, não, nós prendemos o Wellington ali, e o Wellington não foi dirigindo o carro, quem foi dirigindo o carro foram os policiais. E quando você olha o depoimento dos soldados que estavam na guarnição, que é o Antônio Bruno e o Lucas Elvilmar, eles falam não. Nós abordamos, eles falam que acharam a droga, mas que não algemaram, que não fizeram a prisão naquele momento, e o Wellington sai dirigindo o carro. Ou seja, há uma divergência dos depoimentos dos policiais entre si. E a versão verdadeira é aquela que consta do vídeo.
do vídeo acostado aos autos na petição que consta do evento 44. Então, a afirmação grave que se faz aqui é de que os policiais não encontraram substância entorpecente no veículo do Wellington. Porque se houvesse encontrado essa substância entorpecente, se houvesse encontrado essa droga, dado o fato de que, segundo eles, ele tem extensa ficha criminal, ele teria sido preso naquele momento, dada a voz de prisão em flagrante delito naquele momento, teria sido algemado. Esse é o procedimento, principalmente do GPT, e se não fosse algemado, no mínimo, seria colocado na viatura com os procedimentos de segurança que a valorosa Polícia Militar do Estado de Goiás bem o conhece. Então, naquele momento ali, você tem uma testemunha presencial que diz: olha, eu não vim encontrando nada, que você tem dois policiais dizendo que ele não foi nem algemado no momento, e eles próprios estão conduzindo o veículo, e, além disso, some-se a isso, a cereja em cima do bolo, uma divergência ali no depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento entre os próprios policiais. Então isso fornece sim subsídio para a defesa dizer: olha, não foi encontrado substância entorpecente no veículo do Wellington. E há narrativas nos autos de problemas anteriores entre o Wellington e policiais militares integrantes dessa guarnição do GPT. Na verdade, na pessoa do policial Glaciel, parece que um dia ele foi abordado e queriam que a esposa dele levantasse a roupa para poder revistar. Não havia policial feminino, e isso gerou uma discussão acalorada e uma certa animosidade entre as partes, e consta a narrativa no processo nesse sentido, principalmente das razões de apelação, se a memória não me trai. E aí, nesse momento aí, os policiais militares põem o Wellington no carro, o Wellington sai dirigindo sozinho, os policiais militares atrás, afinal de contas ele não estava preso, ele não estava algemado, ele não estava na viatura, porque não havia sido encontrado nenhuma substância entorpecente dentro do veículo. E aí os policiais militares saem, depois tem uma narrativa de que o policial César, na verdade, teria descido da viatura e sentado do lado dele, mas depois ele já estava conduzindo o veículo, e chegam na residência da mãe dele, onde ele vivia. E aí fica muito claro, excelências, que se não havia sido encontrado nada na rua, os policiais militares também não tinham autorização dos moradores para entrar na residência. Isso fica claro lá no evento 20, dos depoimentos prestados na delegacia de polícia, tanto pelo genitor, o Ademar, quanto pela Elionice. Olha, nós chegamos lá, eles já estavam dentro da cozinha. E aí fomos conversar, perguntar se eles tinham autorização para poder entrar lá daquele jeito. Pô, mandaram a gente calar a boca e disseram que tinham. Procedendo, infelizmente, e aqui eu ressalto infelizmente, com a truculência que é narrada rotineiramente na primeira, na segunda e até nas instâncias especiais pelo país, e que vem motivando uma mudança de jurisprudência nos tribunais superiores. Por conseguinte, excelências, o caso é de absolvição. O caso é de absolvição por quê? Porque embora o depoimento dos policiais militares mereça credibilidade, embora o depoimento dos milicianos seja passível de credibilidade, ele tem que ser harmônico. A guarnição não poderia prestar depoimentos divergentes entre si em relação a um fato tão importante quanto esse. Porque se o indivíduo foi encontrado com droga, ele tem que ser dado voz de prisão em flagrante delito naquele momento. E se ele tem extensa ficha criminal, ele vai ser algemado. Esse é o procedimento padrão. Ainda que não fosse algemado, excelências, fatalmente seria colocado na viatura na melhor das hipóteses. E se havia uma testemunha presencial sentada lá na calçada que sofreu a abordagem, com muito mais razão os milicianos teriam mostrado lá a substância entorpecente para ela. Mas não há. Ninguém viu essa substância entorpecente ser encontrada, nem na residência, né? Mas eram os pais, mas tinha cronista lá do lado de fora da casa, estava na calçada lá e também não visualizou essa substância entorpecente. Lá no carro também não foi encontrado nenhuma substância entorpecente, senão o Ayrton teria sido preso ali naquele momento e não teria chegado dirigindo o carro na casa da mãe dele. Não teria dirigido o carro sozinho até a residência da mãe dele. As afirmações são graves? São. Mas elas têm subsídio fático. Depois da abordagem do carro, do suposto encontrar de drogas, o indivíduo vai conduzindo o veículo. E aí você tem um link lá no vídeo, lá no evento 44, mostrando ele chegando, e mais as testemunhas
E 2 policiais militares também dizem, olha, eles estão dirigindo o carro, a gente foi atrás. Curiosamente, o sargento que dirigia, que comandava a guarnição ali, diz, os policiais foram conduzindo o veículo, porque perceberam certamente o erro perpetrado ali durante essa abordagem. Não foi encontrada substância entorpecente no veículo de Wellington. O procedimento não permite chegar até a conclusão. Não foi encontrada substância entorpecente na residência dos pais de Wellington. E ainda que o fosse, como nada foi encontrado no carro, diante da ausência de autorização dos moradores para adentrar e diante da ausência de justa causa, há que se seguir a jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça nesse aspecto, considerar a prova ilícita e invalidar todo o material dela resultante. E aqui chama a atenção para o habeas corpus 598-051 de São Paulo, da relatoria do ministro Rogério Schietti. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, esse defensor ratifica de resto os pleitos de redução de pena contidos nas razões de apelação, redigidas de maneira brilhante pelo colega que nos antecedeu. Excelências, rogo que seja feita a análise desses elementos concretos que estão dentro dos autos. Isso foi trazido para a instrução processual, foi debatido, certo? E no nosso modesto sentir, é difícil chegar a essa conclusão diversa, a não ser que os policiais tivessem, por alguma razão inexplicável, desrespeitado toda a sistemática do procedimento de abordagem e aprisionamento. A defesa agradece a atenção e roga o provimento integral das razões de apelação. Eminente desembargador relator, eminente presidente, a defesa encerra.